projeto Jovem Leitor foi criado para que os alunos deixassem aquela vontade de não ler os livros. Quando chegava em sala, no dia estipulado, 3 ou 4 alunos tinham lido o livro. Ficava pensando por que essa resistência com a leitura em sala. E, ao mesmo tempo, eu percebia que muitos alunos liam bastante em sala, mas não os livros marcados pela escola. Isso me chamou a atenção e eu comecei a questionar e a descobrir que existia uma maneira para que os alunos pudessem realmente voltar a ter prazer em ler. Eu criei esse projeto com esse objetivo, para que um discuta com o outro, fale, estimule o colega lendo o livro que vai despertar realmente um interesse na turma toda. Então aqui, quem tem realmente interesse em ler? E que tipo de livro vocês leem? Livros com uma pegada mais, como se diz? Você lê e você aprende alguma coisa com isso. Para poder expandir o vocabulário, expandir o pensamento, principalmente agora atuais, né? Para saber o que a gente tem mais pro futuro, isso que eu gosto. A pergunta que você tinha feito, o que procura na livraria, eu procuro mais a capa. E aí, quando eu gosto da capa, eu olho o resumo que tem atrás. Aí, se eu gostar da história, eu compro. Eu gosto mais pelo tema. Você vai lá, é separado por história, juvenil, essas coisas. Tem alguém aqui na sala que realmente gosta de literatura clássica, que é o que geralmente a professora indica? A pessoa pode não gostar, mas como ela falou, cai no vestibular, mas esses que a gente gosta não caem. Querendo ou não, é importante a gente ler, pelo menos alguns. Então, assim, eu acho que também precisa dessas indicações dos clássicos. Os livros esses literários, eles retratam exatamente o momento que a sociedade vivia. Isso é um tema atual. Eu acho que também é importante você construir uma base para você ter um senso crítico para ler outros livros atuais e tudo, ou menos conhecidos, não sei. Eu não gosto de ler porque eu sou uma pessoa muito desatenta e eu acho que quando eu começar a ler, eu começo a pensar em várias coisas e aí quando eu olho, tipo assim, já tô na página 50 e eu tenho que voltar aqui de novo. Vocês acham que as pessoas que gostam de ler, que leem mais, têm mais chances de irem melhor no Enem ou em alguma prova, algum vestibular? Sim. A leitura rápida, porque é mais interpretativa. Ela lê muito mais rápido. Não perde muito tempo na questão também. Gente, vocês acham que ao ler mais isso influencia no vocabulário e na escrita de vocês? Sim. Por exemplo, na redação, eu posso ter áreas de saber e ajuda muito na escrita, pra como se faz, assim, ajuda muito. Acho que, tipo, esse negócio de ficar repetindo, você vai lendo várias vezes, assim, você vai gravando, tipo, acentuação, um monte de coisa, assim, muito bom. Porque as pessoas estão deixando de ler os livros que são mais antigos. Mas acho que esse é o ponto de ser cobrado no Enem. Esse é o ponto de ser cobrado no Enem, entendeu? Porque ninguém lê, então, tipo, reduz muito a passagem. Não é só no Enem, todos. Mano, muito vestibular que é livro específico antigo, que a maioria não lê. Então, assim, é pra selecionar mesmo quem vai entrar na faculdade. Bom dia, gente. Eu vim falar aqui do livro Aniquilação, um livro de ficção científica que ele conta basicamente sobre uma área X, que seria uma área que ninguém percebe o que é, nem sabe o que acontece lá dentro, e um grupo de exploradores ou cientistas vão para ela tentar descobrir o que é este mistério. O livro Aniquilação foi um livro que me chamou muita atenção, e também de vários produtores aí de vídeo, também escritores, porque ele junta um universo que a gente ainda não conhece, um universo que a gente não imaginaria normalmente em um livro, porque mistura fatos como ficção científica, coisas mais comprovadas assim pela ciência que a gente estuda hoje, e esse livro ele tem um ponto bem interessante, que ele tem uma crítica sobre o fato de nós humanos sermos totalmente fracos ou pequenos perto do universo que é tão grande. O livro ele tem um final esplêndido, ele realmente me surpreendeu, ele tenta caracterizar ao máximo os personagens e eu acho que é um dos melhores livros que eu já li. Meu nome é Bruna, eu vim aqui hoje falar do livro Passarinha, que é um livro que conta a história de uma criança de uns 10 anos, ela tá na 5ª série. O irmão dela morre num tiroteio lá nos Estados Unidos e ela tem autismo. Aí mostra como é que ela lida com a vida dela, tipo, com o fato dela estar no 5º ano, o fato dela não gostar muito de socializar com os outros. E o irmão dela era muito influente nisso. Aí como ele foi assassinado, tem o pessoal do pai dela também, que reage de forma diferente dela. É uma história bem interessante, porque você vê o universo com os olhos dela, sabe? Porque ela não entende figuras de linguagem, não entende quando as pessoas falam com ironia. Aí é um universo bem interessante de você ver esse lado das pessoas, que são pessoas diferentes.
Olá, meu nome é André. Eu queria apresentar um livro que a maioria deve ter ouvido falar alguma vez já, que é do Jules Verne. É um escritor francês, praticamente um dos inventores do gênero ficção científica. E esse livro é 20 Mil Léguas Submarinas, uma das principais obras dele, que conta sobre um mistério de coisas que começam a acontecer no mar e que ninguém consegue explicar, e desenvolve toda uma trama com personagem misterioso, com os personagens interagindo e divergindo em vários pontos. E são várias histórias que eu acho que é uma leitura bem interessante, bem fácil até e bem fluida. O livro que eu vou indicar é Objetos Cortantes, da Gillian Flynn. Fala sobre uma repórter de Chicago, que ela volta para a cidade natal dela para relatar um desaparecimento e um assassinato de criança de 9 anos. E nisso, voltando para a cidade natal dela, ela tem que relacionar com a mãe dela, que ela vê há um bom tempo, a irmã dela, o padrasto, as pessoas que fizeram parte da infância e da adolescência dela. Nisso, tudo documentando o assassinato, o desaparecimento. E a relação que ela tem com essas pessoas da cidade é bem interessante. Ela é cativante até, se identifica muito com ela. Ao longo da história você vai entendendo que, apesar dela ter chegado lá só para documentar o assassinato, ela vai querendo desvendar quem é o assassino. O livro parece muito clichê, até no fim ele tem uma revelação que muda tudo. Esse é tipo... O livro que eu indiquei foi Ponte para Teravintia. Foi um livro que eu li há uns 2 anos atrás e eu gostei muito dele, porque ele conta a história de um menino que vem de uma família meio pobre e ele é meio excluído na escola, então ele conhece uma menina nova que é vizinha dele. Atrás da casa deles, eles têm uma floresta onde ele tem uma casa na árvore e ele convida essa menina para ir para lá nessa floresta e é muito interessante as aventuras que eles vivem nessa floresta. Eu recomendo Drácula, que é um livro que conta a história de um corretor de imóveis que vai até a Transilvânia pro castelo do Drácula. Nisso ele começa a descobrir umas coisas estranhas acontecendo dentro do castelo. Ele não sabe que tipo de bicho que é, porque até então não existe nenhum relato sobre. E o livro vai desenrolando mais ou menos uma narração do que acontece e relatos escritos pelos personagens que viveram os fatos. O narrador é sempre em primeira pessoa. O livro que eu vou indicar chama O que os Mortos Sabem. Conta a história das 2 irmãs Bethany, que elas vão pro shopping, a irmã mais velha e a irmã mais nova, e elas nunca voltam, elas foram sequestradas. E aí a família delas fica, 20 anos sem saber o que aconteceu, e depois uma mulher misteriosa volta e afirma ser Heather Bethany, que é a irmã mais nova. E nisso vão descobrindo várias coisas ao longo da história, e no final tem uma descoberta surpreendente pra falar se ela realmente é a Heather Bethany, ou se ela é uma impostora e tá só fingindo. É um livro muito bom, e ele mistura suspense, tem um pouco de romance, vale muito a pena ler. Esse livro aqui é o Competências Enem do Sistema Poliedro, e ele é um ótimo recurso para te ajudar para fazer a prova do Enem, porque ele tem todas as 5 competências, mostra todas as matérias e dá ênfase nas principais matérias, com exercícios de 2013 até 2017. O meu livro favorito se chama Estilhasse-me, e o legal é que eu conheci esse livro aqui na biblioteca. Eu achei a capa interessante e eu quis ler. E ele é uma trilogia, só que ficou muito famoso e vai ter mais 3 livros que a autora vai fazer e tá lançando o primeiro esse ano. Eu ainda não tive a oportunidade de ler. Mas é muito legal, é mais ficção científica, com os personagens que têm superpoderes, tem triângulo amoroso também. É muito interessante. E também vão fazer uma série dele. É muito legal porque mostra a superação de uma menina que antes ela era super reclusa, ela se odiava pelos problemas que ela tinha, e ela vai crescendo e vira uma pessoa totalmente diferente, sabe? Ela literalmente se liberta. Eu acho que o meu livro favorito é Frankenstein, de Mary Shelley. Eu li apenas a versão de 1818, ela foi editada em 1831. Aí eu achei que foi uma tragédia muito comovente. Foi o primeiro livro de terror que eu li também, apesar de não ser tão assustador quanto ele é trágico. Acho que o livro que eu mais gostei de ler, que eu achei mais divertido, foi Triste Fim de Policarpo Quaresma, de Lima Barreto, que é uma sátira bem divertida mesmo. Por que a leitura frequente é algo tão importante? A importância da leitura, a importância da literatura. Quem lê está mais propenso a não ser manipulado, a não ser dominado pelos valores de cultura de massa. Quanto mais o aluno lê, mais conhecimento ele adquire. Isso serve para desenvolver a visão crítica do mundo, da sociedade, do universo, de forma geral. O que provoca o desinteresse é a obrigatoriedade da leitura, a obrigação, os livros impostos pela escola. Nesse caso, cabe ao professor trazer para dentro de sala de aula a história do autor, contextualizar historicamente o livro. Tudo isso
vai propiciar um entendimento, uma interpretação melhor da obra. Eu recomendo vários livros. Vamos lá. Feliz Ano Velho, Marcelo Rubens Paiva. Um livro importante para vocês jovens. Segundo livro, Que é Isso, Companheiro, Fernando Gabeira. Outro livro importante, Política, João Baldo Ribeiro. O livro On the Road, no Brasil, foi traduzido pelo Eduardo Bueno, Peninha. Se chama Pé na Estrada. E Arthur Rimbaud, que é o maior poeta do mundo, um gênio que escreveu tudo até os 16 anos de idade, o livro Uma Estadia no Inferno. Recomendo esses 5 livros. Um fato curioso que eu adoro contar em sala de aula, conto para todos os meus alunos, que foi o que me trouxe para a leitura, e foi um episódio muito pitoresco. Eu estou falando de 1986, eu tinha 16 anos, eu tinha ido ao meu dentista, eu morava no Rio de Janeiro, sou carioca. Meu dentista fica no centro da cidade, e ao sair do meu dentista passei em frente a uma livraria Da Vinci, uma livraria super famosa, e eu olhei pela vitrine, eu olhei o cantor Renato Russo da Legião Urbana lá dentro e fiquei emocionado. Eu era um guri de 16 anos. Eu resolvi entrar para falar com ele, não tive coragem de falar com o Renato Russo, mas eu fiquei perseguindo ele pela livraria. Eu ficava a uns 3 metros, 5 metros de distância, Renato Russo lendo um livro e eu fingindo que estava vendo outro. Sempre que ele colocava o livro dele na prateleira, eu ia e pegava. E eu fiquei fazendo isso. Eu fiquei rodando atrás do Renato Russo nessa tarde inesquecível. E nesse dia eu aprendi o que era Oscar Wilde, conheci Jack Kerouac, Arthur Rimbaud, Clarice Lispector. Nesse dia o livro A Descoberta do Mundo, um livro maravilhoso. Uma tarde inesquecível que marcou muito a minha vida e foi o que me despertou para a literatura. Essa é a minha história pitoresca. Tô impressionada como que, tipo assim, a sala de vocês tem mais gente que lê esse tipo de coisa do que, assim, no segundo ano, na minha sala, porque todo mundo indicou mais livro de ficção científica, não falou tanto dos clássicos, e eu achei isso muito legal. De, tipo assim, vocês terem a mentalidade um pouco mais diferente em questão desse tipo de coisa. Coisa que sempre peca é a nossa desvalorização da cultura. Eu acho que se o nosso país investisse em valorizar isso, acho que os livros não estariam assim tão largados como estão ou como estarão. É verdade. Porque também quando foi fazer a proposta lá na frente, muitos dos livros que recomendaram antes, grande parte deles não eram tipo da literatura brasileira. Eles iam mais para livro americano, europeu, não focava tipo muito na nossa cultura. Gente, então nós vamos finalizar esse debate de hoje. Próximo, a gente faz essa votação, tá? E passamos isso aí para outra, ok?